Amém, meus irmãos. As águas que vêm do trono de Deus purificam as nossas vidas, nos restauram. E eu creio que essas águas também vêm através da sua palavra, ou vêm através da sua palavra. A palavra de Deus que nos alimenta, nos nutre e nos permite caminhar firmes na fé em Jesus. Eu gostaria de, nessa noite, ou nesse momento, pedir que você abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, o versículo a partir do 22. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 22. Nós faremos a leitura do 22 até o capítulo 4, versículo 1. Ok? Você que achou, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. Nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa de oração hoje à noite, pela oportunidade de cantar louvores a ti, de contribuir financeiramente na tua obra, de, ó Deus, colocarmos diante do teu altar as causas que incomodam os nossos corações, assim como os agradecimentos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. E nesse momento, Senhor, queremos meditar na tua palavra. Por isso, pedimos ao teu Espírito Santo que tenha liberdade para agir, para falar, para ministrar as nossas vidas, para tocar nos nossos corações, porque, Deus, nós somos tão dependentes de ti. Somos famintos e sedentos pela tua palavra, Senhor Deus. Então fala aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muitos de nós que aqui estamos já tivemos o desafio de trabalhar, procurar um emprego. E talvez você que já esteja há algum tempo no mercado de trabalho, você possa pensar do seu primeiro emprego, como foi o seu primeiro emprego. O meu primeiro emprego, ele teve uma motivação muito especial. Foi uma motivação musical. Eu comecei a aprender a tocar violão, mas eu não tinha violão. Então eu pegava um violão que tinha lá na igreja, ia lá, estudava e começava a aprender aos pouquinhos. E também não tinha muito dinheiro. Não tinha dinheiro nem tinha violão. É difícil aprender a tocar alguma coisa assim, né? Mas a minha tia, ela pegou, se mobilizou. Ela fez lá um esforço, porque para ela aquilo de fato era um esforço. E comprou para mim um violão de Giorgio modelo 18. Quem toca violão lembra dele, é um violão de estudante, é um bom violão. Então ela fez a parte dela, ela me deu o violão, mas eu ali com meus 16 anos, 17 anos, eu não tinha dinheiro para ter aula de violão. E eu vou contar uma coisa aqui agora, que talvez os jovens, os adolescentes, eles vão se escandalizar com o que eu vou dizer. Mas naquela época não havia smartphone. Então você não tinha nem um site chamado Cifra Clube. Então só tinha uma forma de você aprender a tocar instrumento. Ou você pagava um professor, ou você ia lá na banca comprar a revistinha. Já comprou uma revistinha daquelas? A revistinha funcionava assim. Você tinha uma música boa, uma música que você tocava na igreja e 15 músicas que ninguém nunca tinha ouvido falar. E a gente ia lá e tinha que comprar aquela revistinha para aprender uma música. Mas eu tinha um problema de dinheiro, então como se soluciona problema de dinheiro? Com trabalho. Um amigo meu falou assim, olha, eu trabalho como garçom.
E eu posso arrumar um trabalho de garçom para você também. Eu não tinha curso, mas arrumei a roupa. Então, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar como garçom no sábado à noite. Sábado, domingo à noite, a gente trabalhava de garçom na festa. Eu não trabalhava domingo. Domingo eu separava para estar no culto a Deus. Mas sábado à noite trabalhava e aquele dinheirinho que eu recebia, tirava o dízimo, entregava como ato de culto a Deus e pagava a aula de violão. E foi assim que eu pude desenvolver ali no instrumento, na música, que é algo que muito alegra o meu coração. Mas assim como eu tive, você possivelmente também teve a sua experiência do primeiro emprego, do primeiro trabalho. Talvez você ainda não tenha tido e o seu trabalho seja pedir mesada para o papai, pedir mesada para a mamãe, pedir aquela continha do iFood para ser paga, tudo bem. Mas você em breve terá essa experiência porque Deus criou o trabalho para o ser humano. E é importante falar isso porque o texto que nós estamos falando, embora ele tenha uma conotação gravíssima para os nossos dias, mas ele, na verdade, vai explicar como funcionava o sistema econômico daquela época. Era dessa forma como funcionava o sistema econômico daquela época. Irmãos, eu falo que o texto ele tinha algo gravíssimo, principalmente nos nossos dias. Por quê? Ele começa falando assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo a Deus. A primeira palavra, servos, é uma palavra que é escrita, na verdade, em grego, porque o Novo Testamento é uma tradução, o Novo Testamento em português é uma tradução do grego popular, do grego koiné, do grego antigo. E essa palavra é melhor traduzida não como servos, mas como escravos. É doulos. Doulos quer dizer escravo. Então, você que tem acompanhado as nossas mensagens sobre Colossenses, você sabe que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Especificamente no capítulo 3, ele começa a falar que a fé precisa ser praticada no dia a dia. Primeiro ele fala qual deve ser a postura dos maridos, depois fala da postura da esposa, e isso nós falamos há semanas atrás. Depois ele fala da postura dos pais, da postura dos filhos, e agora o apóstolo Paulo fala da postura dos servos, dos escravos. Eu sou estudante de escola, de história, sou universitário, faço a faculdade de história. E na faculdade de história nós aprendemos a lidar com uma palavrinha, mas que é muito importante para que nós possamos interpretar a história. Por isso, eu preciso que você esteja comigo nesse momento. Anacronismo. Anacronismo é quando nós interpretamos algo que aconteceu no passado com os óculos, com a lente de hoje em dia. Então, nós falamos de coisas que aconteceram no passado, porém com as lentes de hoje em dia. E as lentes de hoje em dia são lentes difíceis de se olhar, por exemplo, esse assunto escravidão. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. E nós sabemos que o nosso país ele passou por um processo de escravidão muito grande. Na verdade, muitos negros foram trazidos da África, escravizados não somente para o Brasil, mas para as Américas. E aqui eles foram obrigados e mantidos de forma forçada para fazerem trabalhos forçados, servindo aqueles que se intitulavam seus senhores, que compravam gente, compravam pessoas. Essas pessoas foram oprimidas no nosso país, sofreram muito, até que veio a libertação dos escravos. E depois ficou tudo em paz, amém? Parou o sofrimento? Não parou o sofrimento. Mas naquele momento específico no Brasil, naquele momento específico na América, havia um processo em que as pessoas iam à África, compravam pessoas dos chefes das tribos africanas, essas pessoas eram colocadas em navios e eram trazidos para o Brasil. A Unesco diz que cerca de 12,5 milhões de pessoas chegaram às Américas. E só chegaram 12,5 milhões de pessoas porque cerca de 2,5 milhões morreram na travessia. Muitos não chegaram às Américas, por conta dos maus tratos e das condições como eles vinham no caminho. Somente para o Brasil vieram 4,8 milhões de pessoas.
trabalhando no Brasil, sendo escravizadas e sendo obrigadas a trabalhar aqui no Brasil. Na América Espanhola, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Esses dados são dados da Unesco. Ou seja, nós estamos falando de aproximadamente 15 milhões de pessoas que foram retiradas da sua terra e trazidas para a nossa terra, para o Brasil. Esse tema me é muito caro. Esse tema é um tema muito precioso porque, por conta disso, um certo preconceito ou um preconceito foi desenvolvido e estimulado na nossa nação. Porque naquele momento da história, para que se justificasse a escravidão, e essa escravidão é diferente de toda a escravidão que veio anterior a ela, para que se justificasse a escravidão, as pessoas começaram a acreditar que a diferença de cor de pele fazia com que um ser humano fosse superior e que o outro fosse inferior. A questão não era somente uma questão de guerras e de conquistas, mas era uma questão ideológica, dando origem a um preconceito sem precedente, que nós até hoje no nosso país somos obrigados a lidar com isso. E é feio, é terrível, olhar para pessoas e entender que pessoas são menosprezadas, que pessoas são esvaziadas, elas não são analisadas a partir do seu comportamento, a partir do seu intelecto, mas na verdade elas são avaliadas a partir da sua cor de pele. As Escrituras Sagradas chamam isso de pecado. Isso é pecado. Mas, irmãos, embora esse tema seja muito claro, eu gostaria que vocês pensassem no número que falei, 15 milhões de pessoas trazidas, retiradas da África. Mas você pode pensar e dizer assim, Adriano, isso é coisa do passado. 15 milhões de pessoas, ok, sofreram, mas isso é coisa do passado, escravidão não acontece mais nos nossos dias. Porém, irmãos, dados de pesquisa, eles dizem que hoje, no ano de 2025, no mundo inteiro, 2026, perdão, virou agora. Hoje, no mundo inteiro, cerca de 50 milhões de pessoas vivem em condições de escravidão ou análogas à escravidão. 50 milhões de pessoas. Isso lança completamente por terra aquela teoria que dizia que quanto mais educados formos, melhores seres humanos seremos. Quanto mais acesso à educação e ao desenvolvimento nós tivermos, nós seremos melhores como ser humano. Não, não é verdade. Eu estou dizendo para você que hoje, em 2026, nós temos uma quantidade de escravizados infinitamente maior do que os 300 anos de escravidão da Europa em relação ao Brasil. De colônia em relação da Europa ao Brasil. A maldade, de fato, tem se multiplicado. E o amor de muitos tem se esfriado. Irmãos, é claro que a igreja precisa ter uma posição ativa em relação a isso. Mas sobre isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Trago essa introdução porque quando o apóstolo Paulo fala servos, ele está diante de uma comunidade de fé. E diante daquela comunidade de fé, ele está dizendo àqueles servos, aquelas pessoas que fazem parte da igreja, mas são escravizadas, que elas devem manter-se firmes, ser fiéis no seu trabalho. Irmão, ninguém quer ser escravizado. Mas eu quero dizer para você que o contexto dessa escravidão é um contexto completamente diferente do contexto da escravidão africana há 500 anos, que começa há cerca de 500 anos atrás. Aqui, a escravidão, no período do Velho Testamento, era escravidão, e não existe boa escravidão. Porém, existia um processo cultural em que a sociedade via e vivia dessa forma. A profissão da maioria daquelas pessoas era lutar na guerra, era viver em combate. Então, quando um povo ia e conquistava um outro povo, aquelas pessoas eram trazidas como escravos. No Império Romano, havia entre 5 e 6 milhões de escravos. Nem todos eles eram submetidos a serviços braçais. Haviam muitos escravizados que vieram do Império Grego, tinham cultura helênica, eram gregos. E esses eram trazidos para serem professores, para serem instrutores, para serem chefes de obra. Mas estavam ocupando a posição de escravidão.
Aqueles escravos naquele momento. Existia também a questão social de quando você se endividava. Isso era lei, inclusive é mostrado no Antigo Testamento. A pessoa que se endividava e não tinha como pagar suas contas, ela se oferecia para outra pessoa como escravo para receber 1/3 do salário por um período de tempo. Existia um modo econômico naquele momento da história que é diferente daquilo que nós vivemos hoje. Então, colocar o conceito de escravidão atual no Antigo ou no Novo Testamento é o que nós chamamos em história de anacronismo. Por exemplo, você que gosta de ler a Bíblia e que está mergulhando ali na leitura diária juntamente com a igreja, você passou há pouco pela leitura da história de Abraão. E ele manda o seu escravo, seu servo, o Damasceno Eliezer, para que ele traga uma esposa para o seu filho. E na conversa de Abraão com Deus, se você percebeu o detalhe, Abraão disse o seguinte: Senhor, eu já estou muito velho, não posso mais ter filhos. Então que o Damasceno Eliezer seja o meu herdeiro. Por quê? Porque era costume naquela época que o servo que há mais tempo estava na casa fosse herdeiro de tudo aquilo que o seu senhor tinha. Então o conceito de escravidão ali é um, o conceito de escravidão aqui é outro, e é importante demais que você perceba isso, para que você possa fazer uma boa leitura das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo está dizendo para aquelas pessoas que, ainda que em outro contexto, vivem uma situação de extrema dificuldade, que eles precisam se posicionar como servos de Deus. E aqui eu uso a fala do reverendo Emílio Galofalo, falando sobre problemas que nós enfrentamos na vida e que muitas vezes não tem uma solução aos olhos humanos. Muitas vezes, como aquelas pessoas enfrentavam problemas na vida que não havia solução aos olhos humanos. Eu lembro de uma vez, havia um senhor na minha antiga igreja, e ele era o responsável pela introdução, seu Hernani. Ele ficava na porta, ele recebia todas as pessoas, apertava a mão de todo mundo, desejava um bom domingo. Por alguns ele até orava, enquanto aquelas pessoas entravam no templo. Porém, dado dia, o irmão Hernani descobriu que estava com câncer. Câncer que o levaria a óbito. Então, o irmão Hernani em casa, eu fui lá visitá-lo. E a minha expectativa naquele dia era trazer consolo ao coração do irmão Hernani, que já estava nos seus últimos dias. Muito tempo sem ir à igreja. Aquele homem virou para mim e perguntou, primeiro não deixou falar, ele fez a pergunta, ele disse: como está a igreja? Como estão os irmãos? Estão indo visitantes? A igreja está boa, a igreja está feliz? E aí eu comecei a responder sobre como estava a igreja, sabe? Aquele homem, ainda que no ápice da sua dor, ainda que no momento difícil, à beira da morte, ele queria saber como estava a obra de Deus. Ele deixava muito claro que ele só não estava na igreja porque de fato não tinha condições de estar. Mas se pudesse, ali ele estaria. E aí depois ele começa a perguntar: mas como você está, meu filho? Como está sua mãe? Como está seu pai? E eu fui respondendo. Depois de aproximadamente 1 hora de perguntas dele, ele disse: eu quero orar por você. E ele pegou e orou por mim. E depois que ele orou por mim, a hora já tinha passado, já estava na hora de ir embora. E eu perguntei para ele: olha, eu vim aqui visitar e trazer uma palavra de consolo para o senhor. Mas me parece que o senhor não precisa ser consolado. Ele falou: não, eu estou sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus que tem me sustentado em meio a essa dor, em meio a essa luta. Irmãos, existem situações muito difíceis as quais nós passamos. Mas quando nós temos as nossas vidas entregues aos pés do Senhor, nós somos consolados e sustentados em meio às lutas. E assim foi na vida do seu Hernani. Apesar do câncer estar escravizando, apesar do câncer o estar levando à morte. O pastor Emílio Galofaro, como falei para os irmãos, ele fala sobre situações tão difíceis na nossa vida, situações tão adversas, e que às vezes parece que nós queremos chutar o balde sem poder, porque como nos livraremos dessa situação, não sabemos. Mas o grande desafio que nós temos trazido pelo apóstolo Paulo é, mesmo em meio a situações adversas, nós nos mantermos fiéis ao Senhor, buscando forças no Senhor, fortalecimento que vem do trono de Deus. Na verdade, nós não conhecemos o poder de adorarmos ao Senhor em meio à tribulação, porque quando nós entregamos o nosso coração a Deus,
através dos cânticos ou através das palavras, no momento mais de dor, de maior dor, parece que vem um raio de sol e ilumina as nossas vidas. Foi assim com Paulo, quando estava preso na prisão, em Filipe. Depois de apanhar, depois de estar acorrentado, a Bíblia diz que ele começa a louvar ao Senhor. E um terremoto acontece naquele lugar, e ali acontece uma libertação. Irmãos, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus diante das adversidades que passamos, um terremoto move as nossas vidas e nós começamos a ver os raios de libertação nos aproximando, se aproximando de nós. Nós devemos buscar ao Senhor e nos manter firmes, mesmo em momentos de tribulação. Pastor, o apóstolo Paulo concordava com a escravidão? É claro que não. Você sabe que essa carta é uma das cartas que ele escreveu em prisão, como temos falado nas últimas semanas. Em paralelo a essa carta, junto com essa carta, ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, mas ele escreve também uma carta a Filemon. Filemon era um crente, Filemon era um homem crente, e o seu servo Onésimo havia feito alguma coisa de errado. Os teólogos divergem naquilo que ele teria feito, mas ele foge, e como o mundo é pequeno, esse Onésimo agora está com Paulo, e ele se converte juntamente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que a lei daquele tempo diz que ele precisa retornar a Onésimo, seu senhor, mas o apóstolo Paulo manda uma carta a Onésimo, e ali deixa muito claro qual é o pensamento dele. Ele diz a Onésimo: Onésimo, eis que estou mandando Filemon, você perdeu um servo, mas agora estou mandando um irmão em Cristo. Um irmão em Cristo, ele é servo de Deus juntamente com você. Para mim, Onésimo, o melhor seria que você mandasse ele para estar comigo. Desse liberdade a esse homem, mandasse ele para estar comigo, porque ele me é muito útil. E na verdade, Onésimo, talvez você devesse fazê-lo, porque você me deve a sua vida. O apóstolo Paulo, de forma sutil, ele mostrou muito claramente àquele homem que o desejo dele é que aquele homem Onésimo fosse libertado por Filemon. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que aquele que é escravizado e pode comprar a sua liberdade, que o faça, porque o ideal é que nós sejamos livres no Senhor. Mas na verdade não é somente o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a marca da cultura que passa pelo mundo, nós vemos que muitas vezes, muitos cristãos se tornaram donos de escravo. E isso é verdade. Isso já no século recente, nos séculos recentes. Mas é fato também que foi por causa do evangelho do meu Senhor Jesus Cristo, ou do nosso Senhor Jesus, que houve um processo de libertação de gente muito grande. A história conta que homens influenciados pela mensagem de John Wesley voltaram para a Inglaterra e começaram a se envolver com o sistema político e educacional. E dentro da política, eles aprovaram leis que fizeram com que a Inglaterra proibisse, primeiro, o tráfico de pessoas. E segundo, que essas pessoas fossem libertadas. O nome desses homens, quando você for procurar na história, são Quakers. Então depois você dá um Google, você pergunta para o chat GPT que ele te contará a história desses homens, Quakers. E por conta disso, as leis de libertação de pessoas são aprovadas na Inglaterra. Se você for mais minucioso na história do nosso Brasil, você vai ver que a Inglaterra proíbe o Brasil de comprar pessoas, proíbe o Brasil de traficar pessoas, e inclusive chega a aportar um navio para bombardear a costa brasileira se isso continuasse a acontecer. Então, por uma questão de pressão política, a América começa a se libertar do processo de escravidão. Tudo isso desencadeado porque pessoas ouviram a pregação do Evangelho através de um homem chamado John Wesley. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Evangelho de Jesus, ele traz libertação para a vida das pessoas. E que nesse tempo a igreja tem sido um agente vindo da parte de Deus para também trazer libertação sobre aqueles escravizados. Porém, hoje, nos nossos dias, é necessário que tenhamos a consciência de que existem ainda muitas pessoas que vivem nessa condição. E nós precisamos nos posicionar. Como posicionar, pastor? Talvez olhando o que você compra e da onde você compra. Porque possivelmente você compra algumas coisas muito baratas. Porque algumas pessoas não estão trabalhando, recebendo a remuneração correta para que esse produto possa chegar tão baratinho assim na sua mão. Você sabe do que eu estou falando, não sabe?
a blusinha, às vezes. Então, nós precisamos observar. Porém, dando o contexto, é necessário que nós possamos observar aqui também uma condição que é a condição de empregado e de patrão. Porque hoje na igreja existem pessoas que são empregadas, mas existem também pessoas que contratam, pessoas que são patrões. O que o apóstolo Paulo está dizendo, trazendo para os nossos dias, é que aquele que é empregado, aquele que trabalha em alguma empresa, em algum lugar, essa pessoa precisa ter a clareza de que ela não está trabalhando para o seu patrão. Você não está trabalhando para o seu chefe. Você não está trabalhando para o diretor do hospital, você não está trabalhando para o diretor da escola, você não está trabalhando para o diretor de vendas. Você está trabalhando para o Senhor. Martinho Lutero e João Calvino, eles falaram muitas vezes sobre a necessidade de olharmos o trabalho como algo espiritual. Porque muitas vezes, por conta de cultura do passado, nós entendemos que o que acontece da porta lá para fora é problema do mundo. Mas o que é espiritual acontece daquela porta para dentro. Então nós vivemos a nossa fé, a nossa espiritualidade dentro da igreja. É como se ter fé fosse vir domingo à igreja, orar ao Senhor, cantar os cânticos, e depois disso, quando a gente sai e vive uma vida completamente diferente daquilo que aprendemos nas Escrituras Sagradas. E na verdade não é isso. Martinho Lutero e João Calvino, eles falavam que o trabalho que prestamos lá fora é um trabalho ao Senhor, é um trabalho santo, é algo que vem da parte de Deus também, é algo que dignifica o homem. Você pode pensar que o pecado é consequência, o trabalho é consequência do pecado, mas não é isso que a Bíblia ensina na Gênesis 2. Na verdade, quando Deus cria o homem, Gênesis 3, ele começa a colocar aquele homem para trabalhar. Ele diz: Adão, você vai lavrar a terra. Ele tinha uma função, ele tinha um trabalho, porque Deus sabe que nós precisamos de propósito, de função, porque isso completa a nossa alegria e a nossa felicidade. Eu e você não fomos criados por Deus para ficarmos o dia inteiro dentro de casa assistindo Netflix. Eu e você não fomos criados por Deus para passarmos todas as manhãs ouvindo rádio ou vendo notícias. Eu e você não fomos criados por Deus para viver o dia inteiro no TikTok ou no Instagram, passando o dedinho no celular. Eu e você fomos criados por Deus com função de trabalhar. Só que nós, quando nós trabalhamos, nós precisamos entender com clareza que o nosso trabalho é feito para Deus. Isso quer dizer, ou quando eu faço um trabalho para Deus, eu faço um trabalho com excelência, porque eu sei quem é Deus na minha vida. Então isso nos faz questionar a forma como nós temos exercido a nossa função dentro da nossa empresa. Certa vez eu orava com uma pessoa que pedia muito, falava: eu quero um trabalho, preciso de um trabalho. E aquela pessoa conseguiu um trabalho, foi convocada, convidada. E ela ficou muito feliz na primeira semana de trabalho. Na segunda semana ela percebeu que a empresa não era uma empresa perfeita. E aí ela começou a ver que não valia tanto a pena assim, que as pessoas se escondiam. As pessoas não queriam trabalhar direito. Mas ela ainda queria trabalhar, então as pessoas chegavam para ela e falavam assim: olha, você está trabalhando demais hoje, se você trabalhar muito hoje não vai ter trabalho para amanhã, então pega leve, vai beber um cafezinho, vai descansar um pouquinho, vai fazer outra coisa. E aquela pessoa foi corrompida pelo ambiente, e corrompida por aquele ambiente, daqui a pouco ela passou a ser um procrastinador dentro do trabalho, deixou de fazer o trabalho com excelência e começou a trabalhar como tantas outras pessoas trabalhavam, empurrando com a barriga. É claro que dificilmente aquela pessoa vai continuar empregada naquela função. Como é bom, irmãos, quando nós chegamos num lugar e nós somos bem atendidos por aquela empresa, por aqueles atendentes. Como é bom quando nós encontramos um sorriso, ou quando nós encontramos disponibilidade das pessoas de nos atenderem bem e de nos darem informações corretas. Mas muitas vezes nós, quando estamos nessa função, não somos aqueles que fazem aquilo com esmero, com qualidade, com alegria no coração. Não ensinamos, não vamos até além do nosso limite para ajudar as pessoas a vencerem ou a solucionarem os seus problemas. Pois bem, o que o Senhor Jesus quer para nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, é que nos dediquemos ao máximo no nosso trabalho e entendamos que o alvo do nosso trabalho não são seres humanos, mas é o Senhor. Então, quando eu preparo a minha obra manual,
eu estou preparando para o Senhor. Quando eu varro, eu estou varrendo para o Senhor. Quando eu levanto as portas da empresa, da loja, eu estou levantando para o Senhor. Quando eu me encontro com as pessoas e começo a vender e trabalhar com elas, eu estou servindo ao Senhor. E se o meu trabalho for feito com excelência, você pode ter certeza, ele apontará para Jesus. Porque hoje em dia, poucas pessoas querem trabalhar com excelência. Muitas vezes, irmãos, ainda que trabalhemos no reino de Deus, dentro da igreja, nós também não trabalhamos com tanta excelência assim. Parece que esquecemos de para quem estamos trabalhando. Às vezes empurramos o ministério com a barriga. Às vezes não nos dedicamos ao máximo naquilo que podemos nos dedicar. É como se estivéssemos trabalhando para homens. Eu sei, imagino que isso não aconteça aqui, mas em alguns lugares onde eu participei da música, o pessoal às vezes deixava para estudar a música só no domingo. Isso não acontece aqui. Quando nós servimos dessa forma, deixamos de nos dedicar durante a semana, nós não estamos oferecendo o nosso melhor serviço musical para o Senhor. É verdade. Que isso, pastor, pegou no meu pé, irmãos, todos nós somos pecadores, eu também já fiz isso, me arrependo do meu pecado, se é o seu caso, se arrependa do seu pecado e viva em novidade de vida a partir de agora, amém? Amém. Não é palavra de acusação não, mas eu quero estimular você a pensar em como você pode servir melhor, em como você pode trabalhar melhor, em como você pode ser um funcionário diferenciado no seu ambiente de trabalho. Certa vez um chefe contrata um jovenzinho, e aquele jovem, vindo da universidade, no fulgor do seu trabalho, da juventude, ele começa a correr de um lado para o outro, e ele é promovido na empresa. Então o chefe é chamado por um funcionário que já estava na empresa há muito mais tempo, e diz: olha, eu estou há 20 anos aqui nessa empresa, eu não fui promovido, porque esse rapaz que acabou de chegar foi promovido. O chefe disse: é simples, eu sei te responder isso. Vá lá fora e compre uma folha, uma resma de papel ou maço, ofício para mim. Vá lá na esquina. Mas tem aqui, vá lá na esquina e compre. E aí a pessoa foi lá na esquina, perguntou: aí tem papel ou maço? E a pessoa da esquina disse: não, acabou tudo. E aí aquele homem veio para o chefe e disse: chefe, não tinha papel ofício. Acabou o papel ofício. Então ele disse: agora espere aqui, deixa eu chamar aqui o jovem que foi promovido. Aquele jovem recém-promovido, o chefe disse a mesma coisa: vá à esquina e compre papel ofício. O rapaz disse: mas chefe, não. Espera. O jovem foi à esquina. E ali, naquele lugar, não tinha papel ofício, realmente não tinha. Então aquele jovem, ele dá uma volta no quarteirão, acha um outro lugar e compra papel ofício. E ele vem com papel ofício, vem com problema solucionado. Mas ele não chega apenas com problema solucionado. Ele disse: chefe, na verdade eu negociei com a pessoa, então pelo preço de uma eu comprei duas, eu trouxe aqui. E naquela loja tem a opção desse tipo de papel, também tem esse material literário que o senhor pode usar aqui na empresa, combina com o nosso trabalho. O rapaz deu uma aula com o mesmo tempo. Então o chefe olhou para a cara daquele rapaz que estava mais tempo na empresa e disse assim: entendeu porque ele foi promovido? Irmãos, nós devemos ser essas pessoas. Nós devemos prestar o nosso trabalho com excelência. Se você trabalha com comida, se você cozinha, a sua comida precisa ser a melhor do bairro. Amém? Seu salgadinho precisa ser o melhor salgadinho do bairro. Porque é um salgadinho com amor, não é sazon, é amor que vem de Jesus, tem que ser o melhor. Se você trabalha com pessoas, você precisa prestar um serviço excelente. Marcou o horário, irmão? Chega no horário. Chega 5 minutos antes do horário, mas chega no horário. O horário é um compromisso que nós temos. Os irmãos veem, 18h30 o culto começa. A equipe de louvor está aqui. Hoje eu não estava aqui dentro, mas a equipe de louvor começou por quê? Porque nós temos um compromisso com vocês. É um compromisso na prestação desse serviço de adoração também. Tenha compromisso com o seu horário. O crente não pode ser aquele que vive chegando atrasado no trabalho, porque ele trabalha para o Senhor. O crente não é aquele que vive murmurando no trabalho. Ah, mas também o aumento não vem. A hora extra não chegou. A condição de trabalho não é ideal. Irmãos, essa não é o nosso papel, essa não é a nossa função. Na verdade, a nossa função é dar o nosso melhor, nos empenharmos dentro daquele lugar. Porque quando nós nos empenhamos, nós crescemos e nos desenvolvemos.
E isso nos possibilita, ou isso possibilita para nós, que portas ainda melhores sejam abertas. Sabe qual é o melhor momento para você procurar um novo emprego? É quando você está trabalhando. Porque quando você está trabalhando, você está empregado. Então essa é a melhor hora para você procurar um novo emprego, não é ficar desempregado. Se o seu emprego hoje ele não te satisfaz por algum motivo, meu irmão, minha irmã, você tem um potencial incrível dentro de você. Você não precisa sair do seu emprego, mas você pode se capacitar, se preparar e ter um emprego ainda maior. Porque você tem um potencial incrível dentro de você. Mas trabalhe com esmero, trabalhe com alegria, trabalhe como quem trabalha para o Senhor. A Bíblia diz, porque o apóstolo Paulo fala, também naqueles que estão na posição de chefia, para aqueles que estão na posição de comando. Essas pessoas precisam ajudar e servir aqueles que estão trabalhando para eles, tratar com dignidade, tratar com um olhar humano. Irmãos, às vezes quando a gente olha lá para fora, no mercado de trabalho os sindicatos têm o piso salarial. E muitas vezes nós, principalmente nós como estamos na igreja, nós estamos num processo de reestruturação, de restauração. Então às vezes a gente tem que praticar o piso. É verdade, porque a gente tem todo um processo de reestruturação acontecendo. Mas o desejo profundo do meu coração é que a igreja nunca pratique o piso, mas que a igreja vá sempre além, porque a igreja é um instrumento da graça de Deus. Então, o desejo do meu coração é que os nossos zeladores não ganhem o piso, é que os nossos secretários não ganhem o piso. Amanhã, quando tivermos um colégio pastoral, que eles não ganhem o piso, embora não haja piso para pastor, mas que eles não ganhem o piso, mas que nós possamos ser generosos e graciosos. Então, se você é dono de empresa, se você contrata pessoas, se pessoas usufruem do seu negócio, trate essas pessoas da melhor forma como você puder tratar. Se você puder dar um plano de saúde, contrata o plano de saúde. Puder dar o vale alimentação, contrata o vale alimentação. Não fica pensando em enriquecer, oprimindo outras pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todos são iguais diante de Deus. O texto está falando aqui que nós somos iguais diante de Deus. O versículo 25 fala: quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Quer dizer, se o empregado trata o patrão com injustiça, ele não vai ser tratado com imparcialidade, porque ele vai receber a injustiça feita. Se o patrão trata um empregado com injustiça, ele não será tratado com imparcialidade, porque ele receberá a injustiça feita. Por quê? Porque quem julga, aquele que contrata e aquele que é contratado é o mesmo, é o Senhor. Então, quando nós agimos mal com as pessoas, nós estamos agindo mal diante dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, a Bíblia promete, na verdade, que o Senhor pagará. O Senhor pagará a injustiça, retribuirá a injustiça. A palavra do Senhor diz no Antigo Testamento que a vingança, ela pertence ao Senhor. Nós não devemos nos vingar, porque a nossa injustiça, na nossa vingança é produzida a injustiça. Mas o Senhor, o justo juiz de toda a terra, ele traz justiça a todos os movimentos. Então, se você está sendo injustiçado, seja onde for na sua empresa, você pode ter certeza, o Senhor trará justiça, o Senhor entrará com justiça, porque Ele é o justo juiz. Mas se você tem agido com injustiça, seja onde for, em qual área de trabalho for, você pode ter certeza que o Senhor também entrará com justiça. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é muito simples, é muito claro. Ele está dizendo que aqueles que trabalham, eles precisam trabalhar entendendo que o que eles entregam, eles trabalham para Deus, eles trabalham para o Senhor. Mas aqueles que são empregadores hoje, nos nossos dias, eles precisam tratar os seus funcionários, tratar as pessoas que trabalham para ele com dignidade, com respeito e da melhor forma possível. Às vezes você vai diminuir um pouquinho a margem de lucro, é possível, mas você tratará pessoas com bondade, com igualdade, lembrando sempre que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre sua vida, e o Senhor é generoso o suficiente
para entender que quando você age com generosidade na vida de outras pessoas, o Senhor também abre a generosidade, a janela da generosidade sobre a sua vida, e assim você também é abençoado. Deixe o Senhor conduzir os seus passos, deixe o Senhor conduzir a sua vida profissional, deixe o Senhor conduzir os seus caminhos, confie no Senhor. A história diz que o primeiro dono da Colgate, ele era cristão. A Colgate, pasta de dente. E diz que ele fez um voto no seu coração, de separar 10% daquilo que ele ganhava, para ficar com ele e para movimentar a empresa. E 90% do que ele ganhava, ele investia na obra de Deus. Generosidade. A história conta que aquele homem foi tão rico e tão próspero que ele nunca teve falta de nada. E a empresa que ele liderava foi uma das empresas, ou até hoje, uma das empresas mais prósperas do mundo inteiro. Isso é marca da fidelidade, da generosidade, da bondade do nosso Deus. Que nós possamos agir com generosidade com as pessoas. Que nós possamos tratar as pessoas com carinho. Pastor, eu nesse momento não sou empregador de ninguém. Como posso tratar pessoas com carinho se eu não sou empregador de ninguém? Eu não tenho negócios. Tem sim, irmão. Todo dia, talvez hoje quando você sair daqui, hoje não tem cantina. Hoje não tem cantina não, tem? Hoje não tem cantina. Então você que vai sair daqui hoje, possivelmente você vai pegar o seu telefone e vai ligar para alguém. Vai mandar uma mensagem para o iFood, 99 Food. Tem outro desses daí que vem, lanchinho. A pessoa vai chegar lá na sua casa para entregar, fazer a entrega. Às vezes, essa pessoa que vai fazer a entrega vai ganhar R$2 para fazer aquela entrega. R$2. É porque eu já perguntei. Aí, você generosamente vai pegar R$10 e vai dar para aquela pessoa e falar assim, ó, eu estou te dando essa gorjeta em nome de Jesus. R$10 é uma sugestão, se quiser dar 100 pode dar. R$10 é uma... Você vai falar, olha, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pergunta o nome dela e fala assim, eu estou orando por você, o Senhor tem propósitos e planos para a sua vida. Você pode abençoar a vida de muitas pessoas. Você pode ajudar, estimular o crescimento e até comunicar o Senhor Jesus através da sua generosidade na vida de outras pessoas. Então, se você sair daqui hoje, esse é o seu desafio. O meu plano é ir para casa, saindo daqui e ir para casa. Mas se eu for arrebatado para algum lugar, como alguns irmãos às vezes me arrebatam, hoje não tem arrebatamento, amém? Então vocês me lembrem que a gente tem que dar uma gorjeta, que eu tenho que dar uma gorjeta também para a pessoa que me servir. Porque, irmãos, nós devemos tratar aos outros com generosidade. Porque quando nós tratamos as pessoas com generosidade, nós estamos servindo ao Senhor. Nós vivemos a cultura da pechincha. E é importante, às vezes as pessoas cobram de nós preços abusivos. Mas sempre que possível, seja generoso com os outros. Porque quando você é generoso com as pessoas, você possibilita que o Senhor abra janelas de generosidade também sobre a sua vida e te abençoe. Porque quem é generoso, quando é abençoado, ele é abençoado e abençoa mais ainda a vida dos outros. Seja um patrão generoso, seja uma pessoa generosa. Porque eu e você somos iguais diante de Deus, e você e as pessoas que te servem também são iguais diante de Deus, e é por isso, e é vivendo isso, que o Senhor faz com que nós cresçamos, com que nós nos desenvolvamos na caminhada da fé, e o nome de Jesus é exaltado nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a meditar nisso. Dê o seu melhor no seu trabalho, dê o seu melhor na sua empresa, sirva da melhor forma as pessoas, independente se você é chefe ou se você é funcionário. Independente, sirva as pessoas da melhor forma como você puder servir, com um objetivo, que o apóstolo Paulo deixa claro. Quando você obedece a essa recomendação dele, você está obedecendo ao Senhor, porque na verdade, empregadores ou empregados, todos vocês, todos nós, somos servos do Senhor. Quando nós servimos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor.